Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, da revista Betel. Sou o pastor Dualdo Belém, tenho feito vídeos juntamente com o pastor Paulo Araújo, muito conhecido no Ministério de Madureira. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas que porventura vocês tenham. E não deixe de assistir o vídeo até o final. Estaremos hoje continuando a temática das histórias de José. São histórias bem interessantes porque elas se destacam das histórias patriarcais acerca de Abraão, Isaac e Jacó, porque aqui a temática é dos sonhos. Deus fala com José através dos sonhos. E aqui também existe a grande temática da providência divina. O texto áureo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. Verdade aplicada: a nossa confiança na bondade de Deus não pode depender das circunstâncias do momento. Textos de referência: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Eu até destaquei quando Senhor se refere a Deus, coloquei em caixa alta, como algumas Bíblias antigas fazem, para ressaltar nesse versículo 2, como se faz essa contraposição entre o Senhor, o Deus que estava com José, e o Senhor egípcio humano. Olha bem essa contraposição, é bem interessante. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, olha novamente essa contraposição, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviam, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Motivo de oração: ore para que Deus nos capacite a confiar e sermos fiéis a Ele. Introdução: a história de José é repleta de preciosas lições para a jornada do povo de Deus em todos os tempos. Na presente lição, enfatizaremos o desenvolvimento do plano de Deus, a providência divina. Isso é uma característica que destaca as histórias de José daquelas histórias patriarcais acerca de Abraão, Isaac e Jacó. Então enfatizaremos o desenvolvimento do plano de Deus, mesmo nas adversidades e oposições. A firmeza e integridade de José, mesmo quando tudo parecia estar dando errado, e a ação poderosa e soberana de Deus em favor dos seus. Ponto de partida: devemos confiar em Deus sempre. Vamos agora ao tópico 1. Circunstâncias adversas não impedem os planos de Deus. O desenvolvimento dos planos de Deus na vida do seu povo não significa ausência de adversidades. Vamos lembrar daquele versículo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A Bíblia revela que o Senhor é poderoso para fazer com que todas as dificuldades e adversidades que surgem na jornada do seu povo sejam contribuições para o bem dos que nele confiam e esperam. Subtópico 1.1: sonhos ou pesadelos. Por que o comentarista faz essa pergunta? Porque num primeiro momento, ainda lá em Canaã, os sonhos que José teve, esses sonhos despertaram ainda mais a ira de seus irmãos. E por isso, por um momento, do ponto de vista humano, parece que foram, entre aspas, pesadelos ao invés de sonhos. Daqui a ênfase do comentário que eu destaquei:
ser comprado como um objeto e passado de mão em mão de estranhos, deveria lhe trazer traumas inapagáveis. Então, do ponto de vista humano, é como se ele pudesse ter pensado: será que foram pesadelos ao invés de sonhos dados por Deus? Porém, apesar dessa terrível situação, o Senhor estava com José. E isso fez e faz toda a diferença. Essa declaração de que o Senhor estava com José torna-se até uma espécie de refrão nesse início das histórias de José, especialmente enquanto ele está nesse longo período de provação. Este parágrafo não é apenas sobre o sucesso de José, mas principalmente acerca da razão para tal sucesso, porque o Senhor era com José. Com esse tema de Adonai com José, ou o Senhor com José, você vê isso nos versículos 2, 3, 21 e 23, aqui do capítulo 39, forma-se a peça de entrada teológica para a história de José, a qual encontra sua contraparte ao final com as palavras conclusivas de José: Deus trouxe-me aqui. A cena precedente revelou o nobre caráter de José, quando ele é tentado pela mulher de Potifar. Ainda que severamente tentado, tampouco trai a confiança de Potifar depositada nele, nem abandona sua confiança em Deus. Ao mesmo tempo, o rogo de José ao copeiro, isso depois, para que se lembrasse dele, o torna muito humano. Por isso que, embora a Bíblia não fale diretamente, é claro que José, ele estava sofrendo. Quando ele diz para que o copeiro se lembrasse dele, é porque ele está sofrendo muito. Mas no fundo ele sabe que Deus não se esqueceu. Mas na nossa fragilidade humana, nós temos nossa fé posta em prova. As provas que José passa são extremamente severas. Não podemos dizer que foram provas fáceis. 1.2. A companhia do Deus imutável. ênfase do comentário. Como eu sempre faço, eu gosto sempre de destacar dentro do comentário, eu faço uma ênfase. E mais uma vez aproveitamos, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Então, ênfase do comentário. José estava na condição de escravo na casa do seu senhor egípcio, mas o Senhor dos senhores estava com ele. E por causa disso, José prosperará em tudo o que faz, não importa a condição que se encontra. O próprio Senhor de José podia perceber isso, ao ponto de confiar a ele posições mais importantes. Autores judeus disseram que José trabalhou por 1 ano na casa de Potifar. Então isso é uma tradição judaica, porque a Bíblia não especifica quanto tempo ele passou na casa de Potifar. Certamente não foram apenas poucos meses. Nesse caso, houve tempo suficiente para observá-lo bem. Tempo para que o colocasse em posições de confiança. Mas, mais uma vez, nós dizemos que isso aqui é um dado da tradição judaica, a Bíblia não especifica esse tempo. Seu trabalho mereceu atenção especial e, uma vez favorecido, trabalhava e servia ainda melhor. A arqueologia tem descoberto monumentos egípcios que exibem um supervisor munido de material de escrita, cuidando de todas as coisas da casa de seu senhor. Voltando aqui, é interessante que José, ele encarna aquele ideal que vamos ver depois nas cartas de Paulo, em que se diz que nós devemos servir aos nossos patrões, aqueles que confiam em nós, como se estivéssemos servindo ao próprio Cristo, independente se a pessoa merece ou não. 1.3. Fonte de prosperidade. ênfase do comentário. Podemos ver isso no caso de Jacó, cuja prosperidade divina fez seu sogro enriquecer. E agora, numa condição muito adversa, vemos o mesmo acontecendo com José. Deus, por amor a ele, está usando um escravo para abençoar o seu rico e poderoso Senhor.
Então, um homem ímpio, ele é um homem poderoso no Egito, Potifar. O fato de ser descrito como eunuco não significa necessariamente que ele fosse castrado, mas essa palavra, saris, também fala de posições como a de um capitão. E mesmo não sendo temente ao Deus dos hebreus, ele é abençoado por conta de José. E assim José dá pleno testemunho da sua integridade, mesmo em situação tão adversa. Podemos supor que a casa funcionava sem problemas e Potifar aumentava suas propriedades. Esse papel pressagia seu status futuro de José como segundo a Faraó, acumulando uma riqueza sem precedentes para o rei. Repetidamente, a narrativa indica que a fonte de sua realização foi uma concessão divina, é o Senhor, não o intelecto ou habilidade nativa. Deixa eu ponderar algumas questões. É interessante que Deus coloca José numa posição de administrar uma casa, ainda que uma casa importante, que é a casa de Potifar, para que depois ele tenha a possibilidade de administrar um país inteiro. Aí lembra aquela declaração nos evangelhos: porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Outra questão aqui, quando diz que a sua realização foi uma concessão divina, não intelecto ou habilidade nativa, não significa que nós não devemos aprimorar nossas habilidades, estudar, nos esforçar. Não significa que nós não devemos ter inteligência, mas tudo isso deve ser colocado primeiro a serviço de Deus, e devemos, em segundo lugar, entender que nada podemos ter se não é uma concessão divina. O propósito de enriquecer aqueles a quem José serviu e de estabelecer a reputação de José, no entanto, não era um fim em si mesmo. Tudo o que nós fazemos tem um propósito. É questão da providência divina. As histórias de José ressaltam muito bem isso. A bênção de Deus a José resultou em sua ascensão ao poder, onde ele poderia prover sustento e salvação para sua família e para muitos. Aquilo que em Romanos declara: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo aquilo que nós fazemos não tem um fim em si mesmo, sempre tem algo superior em vista. É interessante que José, ele vai compreender posteriormente que tudo isso que está acontecendo servirá para salvar sua família, consequentemente salvar, entre aspas, já que Deus nunca deixa de cumprir os seus propósitos, mas garantiu que as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó fossem cumpridas. E outro detalhe importante: não deixa de abençoar outros. Eu já falei isso em outros vídeos. Deus, para me abençoar, Ele não precisa tirar a bênção de ninguém. Deus pode muito bem abençoar todos quantos Ele bem entender. Fazendo então um balanço aqui do tópico 1, eu ensinei que a presença do Deus imutável em nossa vida é o que determina se algo será bênção ou maldição. Vamos agora ao tópico 2. A fé provada pelas circunstâncias da vida. Assim como Abraão teve sua fé testada, José passou por vários funis divinos que o colocaram no lugar adequado para Deus fazer da sua vida uma bênção para tantos. 2.1. Teste de integridade. A ênfase do comentário: mesmo jovem, José já passou por situações muito difíceis na vida. Quase foi morto por seus irmãos, mas acaba sendo arrancado da sua família, sendo vendido como um escravo pelos próprios irmãos. Tudo isso foram provas externas, pareciam testes de resistência. Agora, porém, ele passa por uma prova interna, um teste de integridade. As maiores provas são aquelas que não são testemunhadas por ninguém, somente por Deus. A fortuna sorriu para o formoso jovem,
até que a esposa de seu mestre tomou consciência de seus encantos e tentou seduzi-lo. Desprezada, ela conseguiu sua vingança acusando José de tentativa de estupro, oferecendo como prova o casaco ou manto, a tradução colocou aqui casaco, que José havia deixado em sua mão enquanto fugia do local. O mestre mandou prendê-lo, mas o carcereiro logo foi conquistado por José, como seu dono havia sido antes dele. Vamos fazer aqui algumas ponderações. Como eu disse antes, o fato dele ser chamado de eunuco não quer dizer que ele seja castrado. Não significa que ele não tivesse, como alguns já insinuaram, condições de cumprir com as suas obrigações maritais, falando aqui de Potifar. Simplesmente a mulher, ela quis jogar todo o seu poder de sedução em José. E aqui na sequência, um detalhe que vai ser muito interessante. Mas primeiro vamos aqui ao tópico 2.2. Teste de resistência. Como deve ter sido difícil para José tomar a decisão desta fuga corajosa. Nossa resistência interior à tentação não é estável como gostaríamos. Há momentos em que podemos nos encontrar mais vulneráveis do que em outros. Temos que ter consciência que somos pó, somos cinza, somos vulneráveis. É nesse momento que o teste de integridade se transforma em um teste de resistência interior. Deus, porém, promete nos livrar se confiarmos nele. É aqui essa passagem de 1 Coríntios que diz que Deus, ele providencia, junto com a tentação, a possibilidade de você escapar, de você contornar essa tribulação. José exemplifica um caráter nobre. Sua recusa, ainda que espontânea, reflete bem o mundo e a vida vistos pelas pessoas de fé. Suas razões convincentes para a recusa consistem em abuso de confiança e gratidão, violação dos direitos maritais de seu esposo e pecado contra Deus. José, ele é disciplinado. 2.3 agora, teste de força. José foge porque se conhece. Esse tipo de fuga é a atitude mais corajosa que podemos ter. José não está sendo, entre aspas, covarde. Muito pelo contrário. José aqui, ele está cumprindo aquilo que nós encontramos em Tiago. Fugir do diabo, e ele fugirá de vós. E aqui quando diz que José se conhece, é em que sentido? Cada um de nós tem um ponto fraco. E o inimigo conhece isso. O inimigo nunca vai te tentar naquilo que ele sabe que você está experimentado, forte, mas ele vai te tentar exatamente naquilo que é o seu ponto fraco. Por isso, aqueles que caem são justamente aqueles que acham que podem ficar em pé por suas próprias forças, que são mais fortes que a própria carne. Não são. Ninguém é. Ninguém. As mulheres egípcias não viviam reclusas, nem usavam véu, o que explica a livre associação da esposa de Potifar com José. Um jovem inocente, como objeto das artes de alguma mulher sedutora, será sempre um tema constante de toda a literatura, antiga e moderna. Assim, na literatura egípcia temos a lenda dos dois irmãos, bastante parecida com um relato sobre José. Muito se comenta sobre essa lenda, o conto dos dois irmãos. Que ela tem, qual é o ponto de contato? É justamente um dos irmãos, ele acaba passando por várias provações, ele é condenado pelo faraó, numa história muito semelhante, similar à história de José. Mas não podemos dizer que uma está imitando a outra. É porque está fazendo uso aqui do tema da mulher sedutora, que é constante na literatura. Até hoje esse tema é explorado em muitos romances. A maioria dos homens consegue repelir por uma vez. José apelou em sua recusa para a grande responsabilidade que recebera como mordomo de tudo. Ele, em quem seu senhor havia confiado tanto,
não haveria de desapontar essa confiança em troca de sexo. Serei leal, pois há aqueles que confiam em mim, conforme diz o antigo hino evangélico. Por isso, lembrando daquela passagem de Jeremias, maldito o homem que confia no homem. Eu não posso depositar toda a minha confiança em nenhum ser humano. Porém, eu preciso transmitir um mínimo de confiabilidade. Eu preciso transmitir o mínimo de confiança para aquele a quem eu estou servindo. É isso que José nos ensina. Eu ensinei que, acerca do tópico 2, os maiores testes da vida não acontecem no exterior, mas dentro de nós. Se formos aprovados por fora, mas fomos reprovados por dentro, seremos sempre derrotados. Vamos agora ao tópico 3, semeadura e colheita. As Escrituras abordam a realidade da semeadura e colheita. Contudo, é importante buscarmos a ajuda do Espírito Santo para discernirmos que nem sempre a colheita se dará exatamente como imaginamos e no tempo que esperamos. Tudo precisamos confiar e esperar no Senhor. 3.1 Frutos amargos da integridade. O que o autor quer dizer aqui? Sempre vale a pena ser íntegro, até mesmo alguém que viveu muito antes do irromper do cristianismo, Platão, e por algumas das suas frases, alguns brincam dizendo que, de tal maneira que aí é dito que ele seria o cristão antes de Cristo, mas ele disse que, ainda que eu não tivesse recompensa nenhuma, valeria a pena fazer o bem, porque eu sei que é o correto. Mas muitas das vezes a integridade, ela nos traz incompreensão e daí frutos amargos. Por isso que eu destaquei essa ênfase do comentário. Se engana aquele que pensa que ser íntegro não lhe trará dores e que toda fidelidade renderá recompensas maravilhosas. Nem toda vitória no teste de integridade traz um prêmio imediato. Muitas vezes sofreremos justamente por decidir não pecar. É só lembrar dos cristãos que foram perseguidos ao longo aí da história. Comentário acerca dos versículos 19 e 20 do capítulo 39. Ele ardeu em ira, falando de Potifar, assim que teve o relato da sua esposa, da suposta tentativa de estupro por parte de José. E aí o texto bíblico diz que ele ardeu em ira. Contra quem? A afirmação é deliberadamente ambígua, não asseverando se sua ira é dirigida a José ou a sua esposa. Porventura estaria também irado em perder os bons serviços de José, de sorte que teria de novamente assumir a responsabilidade de sua casa? No versículo 20, lançou-o na prisão. Tentativa de rapto ou estupro era uma ofensa capital. Isso fazia com que fosse sentenciado imediatamente à morte. O fato de lançar apenas, entre aspas, na prisão, que é considerado um castigo mais brando, pressupõe que talvez Potifar não cria totalmente na versão dada por sua esposa. Isso é bem interessante. Mais de um comentarista, eu trouxe aqui o comentário do Walt, comentarista salienta isso. Talvez Potifar não tenha crido totalmente na versão da sua esposa, pois provavelmente conhecia seu caráter. Aquilo que eu falei antes, maldito o homem que confia no homem. Porém, eu preciso, o máximo possível, transmitir confiança para aquele a quem eu sirvo. Lutero comenta essa passagem. José administrara a propriedade e a casa de seu mestre com a maior prontidão e fidelidade, mas essa meretriz é essa linguagem bem característica de Lutero, pesada, mas essa meretriz lhe dá os piores agradecimentos. Portanto, que os santos não esperem outra recompensa do mundo e que não pensem
que devem mostrar fidelidade e constância no cargo pelo bem do mundo. Lutero não está dizendo que não devemos mostrar fidelidade e constância no nosso trabalho, por exemplo, ao nosso patrão. Não é isso. Mas que isso não deve ser feito pelo bem do mundo. Como diz lá nas cartas de Paulo, que nós possamos servir aos nossos senhores, mesmo que eles não sejam cristãos, como se nós estivéssemos servindo ao próprio Cristo. Pois o mundo não merece ser servido com um dedinho sequer. O mundo. O que ele merece é que o diabo, com todos os seus anjos, o domine. Isso ele certamente faz de uma maneira horrível. Eu tirei esse comentário aqui das obras de Lutero em inglês, que traz do volume 1 ao 8 os comentários completos que ele fez sobre Gênesis. Aqui em português foi lançada apenas uma seleção. Nas obras selecionadas de Lutero, o volume 12 traz apenas alguns capítulos de Gênesis. Eles condensaram tudo em um volume, em um livro. Mas aqui no inglês, que é uma tradução padrão dos originais em alemão e latim, são 8 volumes. Então aqui no volume 7, na página 96 e 97, traz esse comentário aqui de Lutero. 3.2. Servindo aos homens como ao Senhor. ênfase do comentário: José não era apenas íntegro, também era eficiente. Tudo que era colocado para fazer, fazia com empenho e dedicação, sem murmuração, apesar de todas as agruras que ele estava passando. Em nenhum momento você vê José murmurando. Isso é muito importante. A sua atitude é contrária à que naturalmente teríamos. Porém, José bem conhecia as promessas de Deus e por isso fazia o melhor para a glória de Deus. Mais uma vez aqui destaco o comentário do Lutero. Cristo, o bispo das almas, como está lá em 1 Pedro 2,25, que está atento ao inferno e à morte, é o único que vê José, o único que se preocupa com ele. Ele se alegra por um sacrifício tão belo estar sendo oferecido a ele. Ele compara José como sendo esse sacrifício sendo oferecido. Aí vamos lembrar de Romanos 12, que todos nós devemos ser esse sacrifício vivo a Deus. Portanto, quando todas as coisas parecem sem esperança e nenhuma ajuda ou conforto é dado, então a ajuda do Senhor começa. Ele diz: eis que estou presente, José, que seja suficiente para você que eu esteja atento a você. É bem interessante essas preocupações pastorais de Lutero durante os seus comentários bíblicos. Subtópico 3.3, a visão espiritual da tribulação. ênfase do comentário: as coisas parecem que vão piorando para José. Servindo como escravo na casa de Potifar, por causa da sua integridade, foi encarcerado como prisioneiro numa masmorra por vários anos. Mas não é isso. É lá que ele vai ganhar a simpatia do carcereiro. Além disso, por estar preso, é que seus dons de interpretar sonhos serão descobertos. É muito interessante isso. Certa vez Jesus falou para Pedro: aquilo que eu faço você não entende agora, mas entenderás depois. Os egípcios compartilhavam uma crença difundida na antiguidade de que o sono nos coloca em contato real e direto com o outro mundo. Os sonhos, portanto, são um dom dos deuses. A interpretação deles, no entanto, era uma ciência complexa, confiada a especialistas eruditos, enquanto um sonhador pode ter um palpite se um sonho era auspicioso ou não. Mas aí ele tinha que se confiar em especialistas para uma explicação detalhada. Deixa eu fazer aqui um adendo. Sonhos, eles nem sempre são avisos de Deus. Nós sonhamos, segundo alguns estudiosos, nós sonhamos todas as noites. Dizem que em média 3 vezes. Só que nem sempre lembramos desses sonhos e, quando muito, lembramos de um deles.
E na maioria das vezes, esses sonhos são resultado de experiências que vivemos durante o dia. Então isso é muito importante. Você pode ter sonhos, entre aspas, comuns, resultado de experiências que você viveu, angústias que você está passando, mas sonhos também podem ser avisos de Deus, mas nem sempre. Na prisão, eles não tinham acesso a essa perícia. Também é muito importante que os egípcios tinham uma espécie de manual para interpretar sonhos. E até hoje você tem uma espécie de manual. Mas como vai ser ponderado aqui? No entanto, sendo prisioneiros, eles estavam mais ansiosos para saber seu destino, daí seu desânimo. Segundo José, no entanto, as interpretações não pertencem a Deus? Sim, a interpretação genuína, ela pertence a Deus. Não adianta nós fazermos um manual. Do ponto de vista psicológico, os psicólogos, eles têm dicas de sonhos que não são avisos de Deus, que são resultado de experiências que você teve e que podem indicar qual é a angústia que você está experimentando. Um exemplo, se você sonha que está nu em público, isso significa que você está passando por um grande medo, um grande receio de expor alguma situação. Mais tarde, aí continuando aqui, mais tarde ele viria a pontuar o mesmo para o próprio faraó, ou seja, que as interpretações pertencem, na verdade, a Deus. Se é um sonho que é um aviso de Deus, é Deus quem interpreta. Se é um sonho, digamos assim, psicológico, existem algumas dicas que os psicólogos têm sim, mas não há um manual pronto, como havia no Antigo Egito. Fazendo então um balanço aqui do tópico 3, eu ensinei que devemos fazer o que é certo, o que agrada a Deus, porque o amamos, e não fazer nada visando vantagens pessoais. Devemos confiar que é Deus que governa todas as coisas. Até mesmo, eu sempre gosto de salientar isso, mesmo o nosso culto a Deus, se eu venho ao culto, eu quero buscar uma bênção, vem aqui buscar a sua bênção no culto. Não, eu vou cultuar a Deus porque eu estou agradecendo por uma bênção que eu sei que Deus vai me conceder. E se Ele não me conceder, eu estarei da mesma forma cultuando e louvando a Deus. Conclusão: temos aprendido que a fé, confiança e integridade dos que pertencem ao Senhor não dependem das circunstâncias. Cada discípulo de Cristo esteja sempre lembrando que temos o Espírito Santo nos ajudando em nossas fraquezas e nos guiando mesmo nos momentos mais críticos em nossa caminhada cristã. O Senhor está conosco como esteve com José. E aqui está a bibliografia que eu tenho utilizado. O Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, que não precisa de apresentação, é bem conhecido. Depois nós temos essa obra em inglês, que é o comentário de Matthews. Aqui, como já tinha comentado antes, as obras de Lutero, dentro da tradução padrão em inglês. Aqui eu peguei o volume 7, que traz justamente aquela passagem que eu comentei. O volume 7 pega todas as leituras, ou seja, os comentários que ele fez em Gênesis, do capítulo 38 ao 44. Aqui, o comentário de Spicer, embora no único volume, ele é bem interessante, porque é o comentário do Anchor Bible, que é um comentário muito gabaritado. Aqui também o comentário do Waltke e Fredericks, que está traduzido em português da editora Cultura Cristã, e o comentário de Wenham, apenas do capítulo 16 ao 50, que é da coleção World Biblical, que é considerado um dos melhores comentários existentes, mas ele não tem em português, somente em inglês.